Falar nisso, eu não coloquei a última aula no YouTube. Eu tô tão ocupado, hoje eu vou fazer isso. Bom, continuando a energia, né? A gente viu um pouquinho alguns conceitos de energia renovável, não renovável, algumas fontes, alguns tipos de fontes energéticas, né? Como hidrelétrica, energia nuclear, solar, de vento. O que mais que a gente viu? Deixa eu lembrar aqui. A carvão também, né? Essas novas que estão em fase de teste, mas tá evoluindo a tecnologia ainda, né? Que é a maremotriz e a geotérmica. Vocês estão me ouvindo bem, gente? E com isso a gente chega aqui na produção no Brasil e no mundo, né? A matriz energética. No Brasil, como a gente pode ver no gráfico à esquerda, a gente tem a maioria não, né? Quase a maioria é renovável, 44,7%, que é principalmente a hidrelétrica, né? A hidrelétrica e a biomassa. A hidrelétrica ela vai ser responsável pela energia elétrica, que atente que é matriz energética, então é todo tipo de energia. A hidrelétrica ela vai ser a principal na produção de energia elétrica, mas no termo geral, na matriz energética, a gente tem a biomassa como principal, né, que é o nosso etanol. Além disso, a gente também tem um gás natural, carvão, urânio. Esse urânio seria na nuclear, né? A gente tem algumas usinas nucleares. Acho que vou falar mais para frente, mas a gente tem Angra 1, que não está em funcionamento, Angra 2 e Angra 3, ou vai estar a 4? Não, tá Angra 3, mais para frente acho que tem slide. E por último aqui, né, o que come a maior parte do bolo, né, é o petróleo e derivados do petróleo. E no mundo a gente pode ver que o petróleo, o Brasil acompanha bastante, né, o aspecto da utilização do petróleo. Mas em contrapartida... Professor, Oi. não está apresentando a tela. Ah, não? Tô falando aqui, vocês não estão vendo? Não. Erro meu, gente, eu esqueci de colocar aqui. Desculpa. Agora vocês estão vendo, né? Então, voltando. Esse aqui que era o gráfico que eu estava falando. À esquerda a gente tem a matriz energética, né, que é todo tipo de energia que a gente utiliza. Aí o Brasil, 44% vai ser renovável, que seriam as biomassas e as hidrelétricas. Essas a gente sabe que são... mentira, hidrelétrica. Hidrelétrica, ela é renovável. A questão é nem ela é renovável. Então seria a biomassa e a hidrelétrica. Então aqui se a gente somar aqui vai dar 30 mais 15, 45, é isso mesmo. Esses dois. E as não renováveis, né, que são o gás natural, que a gente exporta principalmente da Bolívia. O carvão, tanto carvão mineral quanto vegetal. Só que o carvão vegetal ele é renovável, né, então poderia ter feito mudado esse gráfico um pouquinho. O urânio, que é das usinas nucleares. E o petróleo e derivados, né? Que o petróleo e derivados, tanto no Brasil quanto no mundo, eles são bem parecidos, né? Que é 38,4, que é 35. A gente vê que o petróleo é utilizado não só no Brasil, como no mundo todo, né? É o principal, né, gente? Isso todo mundo sabe. Mas o diferencial aqui, né, que no mundo 13% apenas é renovável e a hidrelétrica ocupa um espaço muito pequeno, né? O Brasil, os principais países que têm a escala continental, né, que nem o Brasil, que usam hidrelétrica seria o Brasil e a China. A China está iniciando agora que eu digo nas últimas décadas, tanto que foi em 2012, acho que foi 2012, que a hidrelétrica de Três Gargantas foi construída, terminou a sua construção e ultrapassou a nossa usina como a maior do mundo, né? A usina de Itaipu. Mas a China está começando nisso. Mas o principal até hoje é o Brasil. O Brasil, por mais que a China tenha a maior, o Brasil que tem mais quantidade, que gera mais energia através das hidrelétricas. O outro ponto também, né? A gente viu na última aula que só por ser renovável isso não significa que é uma coisa boa, mas em contrapartida é bom no aspecto econômico, né? Então, porque você consegue
o país consegue ser autossustentável em energia, né? Que ele sempre vai, se ele tiver em grande quantidade, né? Ele sempre vai conseguir produzir. E por acaso, porventura, se o petróleo acabar, ou por algum outro motivo, o petróleo não ficar mais viável, por alguma lei que possa ser implementada por causa do efeito estufa, por causa do agravamento do efeito estufa, o Brasil tem condições, pelas energias renováveis, de continuar dando assistência à população. Não de uma hora para outra, né, mas a gente consegue fazer a transição, porque a gente tem muita energia renovável. E essa aqui já é a matriz elétrica, né? Então aquela era energética, que é de todo tipo de energia, e essa aqui é a elétrica. Então a gente pode ver que a hídrica, né, que são as nossas energia que gera através dos nossos rios, né, ela é 60,8%, ou seja, a grande maioria. A gente tem 8% de eólica, principalmente no Nordeste. Biomassa, né? A biomassa, além de produzir energia para os carros, né, através da combustão, você pode utilizar ela também nos geradores, né? Você coloca tanto a biomassa como gasolina, mas aqui no caso a biomassa você coloca no gerador, o gerador vai fazer todo aquele processo lá que a gente já discutiu antes e vai acabar gerando a energia. A gente também utiliza o gás natural, o mesmo princípio da biomassa de gerar energia. O petróleo também, mesmo princípio para gerar energia elétrica. Todos são, né? Carvão mineral, aí a solar fotovoltaica, né? Muito pouca, 1,3%. Isso geralmente, esse 1,3% representa muito pouco, são as casas, né, os domicílios, mas principalmente as empresas, né? Então não tem um uso muito para a população no geral, né? Isso é mais para setores privados. A nuclear, que a gente vai ver um pouco mais para frente, muito pouco também. Outros fósseis, né, quase nada. E a gente importa 4,6, eu também vou explicar isso um pouco mais na frente. Isso aqui é irrelevante. De elétrica. E aqui está energias renováveis versus as renováveis, né? Isso aqui é no mundo. Não renováveis compreende 87%, as renováveis 13%, e no Brasil, aquele mesmo esquema, né? Ou seja, o ponto positivo nisso é, como eu falei, né? Não é representando, isso tem que ficar bem claro na casa de vocês, né? Porque muita gente erra isso. Renovável não significa que é bom para a natureza. Só significa que a gente consegue fazer novamente, se organizar direitinho, um ciclo infinito, né? Consegue. Por exemplo, a biomassa, você vai plantar a cana de açúcar e vai fazer o etanol. Aí depois você planta mais, faz o etanol, planta mais, faz o etanol. Então, se tiver uma administração adequada, ela é meio que infinita, entre aspas, né? Mas séculos aí. Então, energia no Brasil. Petróleo. Como é que começou essa tal história do petróleo? Começa em 1953, na verdade começa antes, né? A primeira, não diria jazida, né? Mas o primeiro encontro de petróleo no Brasil é bem antes disso, mas é aqui que é o pontapé inicial que vai ser a construção, né? A inauguração da Petrobras, né? Que é através do Getúlio Vargas, que ele cria a Petrobras, né? Que é na época seria um monopólio estatal, e com isso começa a investir na Petrobras em tecnologia, em ciências, enfim, para ela virar no começo ela não era nada, a Petrobras era uma empresa de churuca, mas hoje é uma das maiores empresas do mundo. Na década de 70, 80% do petróleo utilizado no Brasil vinha de importação, ou seja, não tem nem 50 anos atrás. O petróleo a gente exportava basicamente o petróleo todo, porque a Petrobras não dava conta, né? A Petrobras vai virar o que ela é hoje, principalmente por causa do pré-sal, que a gente também vai ver um pouquinho mais na frente. Deixa eu aproveitar que eu tô aqui. Então, a partir do pré-sal, na verdade, antes, né, no pós-sal, já começa a ter uma produção muito significativa de petróleo, mas é só no pré-sal mesmo que a gente vai atingir a autonomia e a independência do petróleo no Brasil. Em 73 a gente tem a crise mundial do petróleo. Acho que a Lara vai falar isso um pouco melhor, aprofundar um pouco melhor com isso, com vocês, os motivos que eu considero, né? Aqui nesse momento não precisa aprofundar tanto, mas é basicamente os barris de petróleo triplicaram o preço e com isso os países não conseguiram comprar e atender, abastecer a população. Aí teve uma crise por causa disso, né? Em 75, né, devido a essa crise, o governo, né, faz um programa, né, que chama Programa Governamental Pró-Álcool,
começa a estudar, né, fazer pesquisas sobre alguns outros meios, né, para substituir o petróleo, né? Porque se você fica sem petróleo, você imagina, hoje em dia se o petróleo acabar, petróleo, melhor dizendo, a gasolina, né, se a gasolina acabar por qualquer motivo que seja, para, né, uma cidade. Imagina São Paulo parado, imagina São Paulo sem gasolina. Então é algo que um governo não pode deixar ocorrer, né? Então em 1975 tem esse programa que hoje a gente conhece, né, o resultado disso, que é o etanol, né, que é um combustível, um biocombustível de excelente qualidade. Até outro dia era barato, né? Hoje em dia ainda é mais barato que a gasolina, mas tá bem caro, né? Tudo tá caro. Mas é uma opção muito viável, né? Tanto que hoje em dia qualquer carro que você for comprar, ele é aquele chama que é que é os dois juntos, do flex, né? Aí tem essa opção. Hoje todos os carros que você for comprar, se não me engano, eu não entendo muito de carro não, mas se não me engano, todos os carros que você for comprar novos hoje, ele tem essas duas opções, né? Para dar para o consumidor. E em 1998, o nosso queridíssimo Fernando Henrique Cardoso, ele vai dar o fim, né, no monopólio estatal e faz a venda de 49% da Petrobras e tira essa centralização do Estado, né? Então 49% parte para as companhias privadas. Mas até hoje é assim, por enquanto, né? Tava, todo dia se discute, né? Mas já saiu de pauta hoje, mas até uns 4 meses atrás ele estava em pauta ainda a privatização completa da Petrobras. Torcemos que isso não aconteça. Vamos lá, continuar um pouquinho do petróleo, né? Como estava falando do pré-sal. 2007 foi o descobrimento da camada do pré-sal na Bacia de Santos. Antes disso já se utiliza, explorava a região, né? Mas explorava na parte de cima, né? Que é no pós-sal. E tinha uma ideia que poderia existir abaixo do pré-sal, né? A gente tem a imagem aqui, ó, a gente tem o oceano, o pós-sal fica na parte mais superior. Aí tem a camada de sal, aí depois o pré-sal, que fica mais embaixo, que é daqui que a gente está tirando petróleo hoje em dia. Tinha uma estimativa que poderia existir petróleo antes mesmo de 2007, mas não tinha uma confirmação. Vários buracos foram furados antes de comprovar, né, a existência desse petróleo. E na época se discutia principalmente, enfim, não vou entrar em política agora, mas se discutia bastante que não valia a pena, que era muito caro, que não sei o que. Tá aí o resultado de hoje, né? É uma maravilha para o país. Foi a maior descoberta histórica brasileira. O ranking de reserva da 17ª posição para a 12ª ou décima. Ficou ali entre a 12ª e a décima. E o grande problema, né, é que era muito profundo, então o custo operacional era muito alto. No começo era muito caro realmente tirar, mas a Petrobras, ela, por meio de estudos, né, conseguiu adquirir, né, uma tecnologia que é única. Até então, na época, era única. Hoje em dia, mesmo se outros fizerem, a gente é o principal, que a gente detém dessa tecnologia, que é dessa perfuração do pré-sal. Que o pré-sal é uma camada, ela é muito extensa, né, que a gente pode ver 2.000 quilômetros de extensão, e é muito duro, sabe? Então, 2.000 quilômetros de uma rocha muito dura. Não é qualquer broca que fura. Então, precisando de uma tecnologia toda nova. E tem um problema também, quando você vai furando o sal, tem um risco do sal entrar dentro da broca. Enfim, eu também não entendo muito bem, não, mas é muito complexo e precisou de uma tecnologia nova que até outro dia só a Petrobras que tinha, hoje em dia já vendeu para os outros, mas é coisa nossa. Tá aí, para quem não sabe onde que é a Bacia de Santos, fica nessas pontas, nesse triângulo, né, de certa forma, entre Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba, fica bem aqui. É daqui que vem o petróleo, a maioria do petróleo brasileiro. Tanto o pós-sal quanto o pré-sal, os principais. Como é que chama? Não, os barcos que ficam lá, como é que chama? Eu já tô lerdo hoje, desculpa. Enfim, as petroleiras que ficam lá tirando petróleo ficam aqui nessa região, são várias, em números, é mais de 50. Eu só abri o número, não é muita coisa, são dezenas. Em outubro de 2018, a Bacia de Santos era a maior produtora brasileira, tanto de petróleo quanto de gás natural, como produção diária de, respectivamente, 1,303 milhões de barris de óleos e 59,24 milhões de metros cúbicos de gás, totalizando 1 bilhão 675 milhões de barris de óleos equivalente. Comentei com vocês na última aula, mas só para deixar claro, que muita gente confunde isso. O petróleo, a gente sabe, né, vem da composição de matéria orgânica de milhões de anos atrás, que foi submetido
numa área subterrada, né, por causa dos sedimentos, né, o petróleo vai dar em bacias sedimentares, de rochas sedimentares. Isso aqui são as rochas sedimentares. O importante é que o petróleo, e quando vai se decompondo, né, primeiro ele libera o gás, né? Então toda jazida de petróleo vai ter o gás, que a gente chama de gás natural. Então a gente retira esse gás e depois retira o petróleo. Não sei necessariamente se tem essa ordem, mas enfim, tem um gás lá, e a gente retira o gás e o petróleo. Então o pré-sal é uma produção tanto de petróleo quanto de gás natural. Na grande maioria das reservas de petróleo vai ser dessa forma. São poucas exceções que não vai ter o gás, ou eles não tiram o gás por algum motivo. Talvez o gás seja ruim, tem essas opções também. Isso aqui a gente até perguntou na última aula, né? Isso aqui, energia do Brasil. Esse título tá meio errado, mas enfim. Essas são as maiores reservas provadas, né? Pode existir outras reservas, né? Se o Joaquim pode achar uma reserva no fundo do quintal dele, pode superar tudo isso, mas no momento que a gente tem conhecimento, essas são as maiores, né? Primeiro, Venezuela. Por que será que tem esses problemas lá, né? Depois a Arábia Saudita, a famosa Arábia Saudita, dos sheiks, né? Que vem desde a década de 90, que a Arábia Saudita sempre soube que tinha petróleo lá, não sabia que tinha grande quantidade, mas sempre soube que tinha muita quantidade lá. Mas depois que os Estados Unidos saíram de lá, da Guerra do Golfo, enfim, que é aí que os árabes começaram a tomar o controle da região, que teve essa explosão econômica, né, da região, tanto que tem as cidades criadas lá que eles fizeram, Abu Dhabi, que mais? Tem umas 3 cidades lá, enfim. Devido ao petróleo, tudo devido ao petróleo, né? Cidade riquíssima por causa do petróleo. Depois é o Canadá, tem bastante, mas não é muito explorado. Depois nós temos o Irã, também sempre problema. A gente pode ver que a maioria dos países aqui tem problemas. Não teve um dia, né? A Arábia Saudita hoje em dia não tem, né? Mas Venezuela, Canadá tá de boa, mas o petróleo do Canadá também não, muito difícil, acho que a qualidade também não é muito boa. A Irã, Iraque, a Rússia é uma potência gigantesca, né? Kuwait, Emirados Árabes, Líbia, tudo com problema, né? Aqui, ó, a gente é o próximo. Só para saber a fonte, que é 2017, né? Então, acho que... Deixa eu pensar. E eu não vi nenhuma notícia de ter mudado isso, então é dessa forma. Aí, gente, só para salientar, eu falei um tanto de coisa aqui de produção, não sei o quê. O que tem que saber é que a partir da descoberta e comprovação do pré-sal, que o Brasil explodiu na produção de petróleo. Isso é o mais importante a se saber. E aqui, diferente, são os maiores produtores, né? Nada adianta você ter uma reserva gigantesca se você não produz nada. Tanto que a gente pode ver que, primeiro, os Estados Unidos, ele nem aparece na listinha, né, de reserva. Isso é por quê? Principalmente por causa do xisto, né, que eu comentei com vocês. Os Estados Unidos, ele é pioneiro na técnica de extrair o petróleo do xisto. Hoje em dia outros países fazem, mas os Estados Unidos começou e ele ainda é o maior produtor de petróleo através dessa técnica. Tanto que, disparado aqui o primeiro. Depois a Arábia Saudita, Rússia, Irã, Canadá, blá, 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 e Brasil aqui em 10º de novo. Então a gente pode produzir muito mais do que a gente produz pelas nossas grandes reservas, mas a Petrobras, se for pensar, uma empresa de 50 anos, mas a grande reserva dela que ela descobriu foi em 2007, né? 2007, isso. Então é muito recente, né? 2007 para cá são 13, 14 anos. Então, algo muito recente, mas que tem uma promessa muito grande para os futuros próximos. E os aqui são os maiores consumidores, né? Com certeza vão ser os países mais desenvolvidos e mais populosos, né? Tanto que o primeiro é os Estados Unidos, que é o China, é o terceiro, né? Terceiro mais populoso. Isso, China, Índia e Estados Unidos. Mas ele é o mais desenvolvido, né? Depois a gente tem a China, que é o segundo mais populoso, que é o primeiro mais populoso, só que ele é o segundo mais desenvolvido. A gente tem a Índia e o Japão é simplesmente por causa das indústrias, né? Principalmente. Também porque o Japão, por mais que tenha aquela imagem de campo, o Japão é muito pequenininho, né? E a grande parte do Japão é tudo urbana praticamente. Tá? É carro pra tudo que é lado, é gente pra tudo que é lado. É um caos lá. Depois a gente tem a Arábia Saudita, a Rússia, o Brasil está em 7º. Né? O Brasil, por mais que é um país muito populoso, ele é, de certa forma, desenvolvido, né? Ele é desenvolvido no centro-sul. Né? Se a gente for pegar Amazonas, Nordeste, principalmente Amazonas. Amazonas é Manaus só. O que eu digo em população por metro cúbico de pessoas. O resto vão ser cidades muito pequenas, ribeirinhas,
nem tem carro. Você usa gasolina lá pro barquinho do seu João, que usa uma vez no dia para ir pescar e depois voltar. Então, a grande concentração fica no Centro-Sul, que usa mesmo a gasolina. Continuando, deixa eu ver aqui. Vocês estão com alguma dúvida? Essa turma é muito inteligente, sem dúvida nenhuma. Continuando aqui, né? Agora a gente vai falar um pouquinho do carvão mineral. O que é o carvão mineral? O carvão vegetal, acho que é fácil de entender, né? É a árvore. Pega a árvore, faz o processo certo dela, a queima certa, né? Com a temperatura certa, na pressão certa, a árvore certa também. Você acaba criando o carvão vegetal, aquele carvão que a gente usa no churrasco mesmo. Diferente, a gente tem o carvão mineral, né? Que é um combustível fóssil, muito usado atualmente nas siderúrgicas e usinas termoelétricas para a produção de energia. É um recurso natural não renovável, originado de restos de plantas ao longo de milhões de anos. Ou seja, parecido ali com o petróleo, né? Milhões de anos. Teve a decomposição dessas plantas, fundiram ali com a rocha ali por causa da pressão, acabaram se tornando esse material sólido que a gente chama de carvão mineral. A queima dela é muito boa, ela vai durar muito mais do que o carvão vegetal, vai ficar queimando por horas e horas, e a temperatura também subsequente vai ser muito alta. E o carvão mineral, onde que nós temos, né, em abundância, no resto do Brasil quase não tem, vai ter um lugarzinho ali, um lugarzinho aqui, mas principalmente aqui no sul, né, que a gente chama de cinturão carbonífero. Isso é algo que pode vir a cair no Enem, é importante saber, né, cinturão carbonífero fica no sul. E o mais importante saber é, isso eu sempre confundo, gente, mas vocês não podem não. A Santa Catarina é qualidade e o Rio Grande do Sul é quantidade. Então, o Rio Grande do Sul, na parte de baixo, é onde vai ter mais, na parte ao sul. Em Santa Catarina, vai ser onde vai ter a melhor qualidade do carvão, né? Um carvão que vai queimar mais tempo, a temperatura vai durar mais, enfim. O carvão mineral é uma rocha sedimentar, vem da área paleozoica, e a principal energia utilizada na Revolução Industrial. Né? Lembra lá a Revolução Industrial, os trenzinhos? Então, é aquelas grandes siderúrgicas. Para quem não viu, eu recomendo muito ver o filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos. Filme muito bom. Rapidinho, curtinho o filme. É bem legal, é bem interessante de ver, para você entender a conceitualização. Já ver a crítica, né, que desde aquela época já se fazia com a Revolução Industrial. É muito bacana. Enfim, aquelas grandes empresas que o povo ficava trabalhando mecanizado lá, era tudo movido basicamente a carvão mineral. Agora, o gás natural no Brasil, né, como a gente viu, 8%, né? O gás natural é um composto que pode ser obtido através das jazidas ou de queima da biomassa. O gás natural é composto por uma mistura de hidrocarbonetos leves, metano, etano, propano, butano e outros gases em menores proporções, que submetidos a uma temperatura ambiente e pressão atmosférica permanecem no estado gasoso. Ou seja, a gente tem aquele gás que a gente pode retirar das jazidas de petróleo, lembra que aqui está o petróleo, aqui está o gás. Ou então a gente pode fazer o gás também. A gente meio que simula isso, né? A gente pega os lixos que são degradáveis. Degradáveis não é uma palavra boa. A gente pega os lixos que tem não sei qual que seria a palavra boa para representar isso. Enfim, o lixo, aquele lixo orgânico, é o melhor, que ele vai se decompor com mais facilidade. Então você faz nessa escala aqui, né, por causa do chorume, o chorume tem que ir descendo. Aí você tem aqui o dreno, que vai tirar o chorume, porque o chorume não é bom. Se você acumular o chorume, pode contaminar, né, bactérias, enfim, também fica molhado. Então você drena esse chorume e o gás, como ele é mais leve, né, ele vai subir, vai ficar nessa parte aqui superior. Aí vão passar pelos tubos e vai ter o coletor aqui, né, sistema de tratamento de biogás. Aí vai coletar o gásinho aqui, bonitinho. E também tem que tomar um cuidado, né, porque, principalmente o chorume, o cuidado é que ele pode entrar no solo, né, e contaminar o solo e contaminar alguma bacia hidrográfica que tiver ali, algum rio, enfim. Você tem que coletar esse chorume com perfeição, eu diria. Você tem que ter muito cuidadoso, né? Esse chorume não pode entrar em contato com o solo, senão vai acabar com o solo. É um lençol freático. Certinho.
E o gás natural no Brasil, como eu tinha dito, né, vem principalmente da Bolívia. A gente compra e esse é o nosso gasoduto. Muito bonitinho, né? Soterramento de material orgânico, né, como eu falei, que pode vir. Também tem no pré-sal. Também a gente tem gás natural no Amazonas, que a gente tira, tem no pós-sal. E principalmente a importação da Bolívia, né? Representa 9% da energia brasileira, é 8,8%, né? Arredondando para 9%. Então a gente produz, né, o gás natural do pré-sal, do pós-sal, da Amazônia um pouco, de soterramentos de matéria orgânica, mas principalmente de importação da Bolívia, que tem esse gasoduto, né? Para quem conhece ali a região de Betim, ali do lado da Fiat, tem onde recebe, a gente recebe aqui, ó, tá até aqueles, né? A gente recebe esse gás, né, que vem da Bolívia, vai chegar ali na fábrica do lado da Fiat e é distribuído. E esse gás, para quem tiver curiosidade onde que é usado, é na sua cozinha aí. Você está utilizando esse gás que veio lá da Bolívia, de bichos que morreram há milhões de anos atrás. Olha que coisa. Aí esse gás desce aqui tudo, vai para São Paulo, vai para o sul, vai até aqui, vai até Salvador, se não me engano. Acho que não passa muito bem. Aí tem outras linhas, né? Tem uma linha de produção para Uberaba, que provavelmente daqui a 50 anos vai ficar pronto. Isso daqui... Nossa, esse texto aqui tá uma confusão. Isso aqui é o transporte do gás. Ele sai também da... Aqui, ó. Não, na verdade ele para aqui no Espírito Santo. Aí depois que ele faz a interligação. É isso mesmo. Porque aqui vai ter um gasoduto próprio, né? Principalmente por causa da Manaus aqui, que vai ter outra ocorrência de produção, que vai distribuir para todo o setor norte e nordeste. Mas eles acabam pegando um pouquinho também aqui, que vem do Espírito Santo. Mas aqui é mais por curiosidade mesmo, não tem muitos detalhes aqui não. Mas os amarelos ainda não foram construídos. Mas pro futuro. E aqui estão os produtores de gás natural. Quanto mais marronzinho, são os maiores produtores, né? Estados Unidos sempre é primeiro. Aí o Brasil é um grande produtor de gás natural, né? Tanto o Brasil quanto a Bolívia, né? Que a gente puxa muito deles, a Argentina. A China, que usa gás natural há décadas. No começo basicamente usava carvão mineral e gás natural. E hoje o principal é carvão mineral lá. Tá perto do petróleo também. Na verdade, a China, o principal é o mineral para as indústrias, mas para o resto, com certeza, é o petróleo. Agora falar um pouquinho da energia nuclear. Energia nuclear no Brasil, apesar de muita gente achar que não tem, tem. Até a 3, eu sempre achei que era construída na 4, então até a 3. Existe a 1, né, que foi durante a ditadura militar. O período da ditadura militar, o Brasil ficou muito próximo dos Estados Unidos, né? Será por quê? E com isso acabou investindo, né? Teve um consórcio, uma parceria ali público-privada com os Estados Unidos. Na verdade, mais público-público, mas enfim. Que acabou ocasionando, né, a construção do Jangra 1. Só que teve um problema, quase teve um acidente, na verdade, e aí ela acabou sendo desativada. Aí depois a gente vai ter a construção da Angra 2, né, que aí já é um consórcio com a Alemanha, e que ela está em ativação até hoje. Produz pouca energia, ele é só para a região mesmo, mas está lá funcionando firme e forte. E a H3 que a gente iniciou em 1985, a gente só não está pronta até hoje. Tem que até atualizar isso aqui, né? A previsão era 2021, agora a previsão é 2023. Mas, só para contextualizar, né? Em 1986 teve a paralisação devido ao acidente de Chernobyl, né? O acidente de Chernobyl deixou o mundo todo em choque. Na verdade, o principal motivo da paralisação é por causa disso, né? Por isso que não terminou de ser construído. Mas ela ficou parada, né, no meio do caminho. Aí em 2000 volta a construções. Aí em 2015 teve paralisação devido à Lava Jato. Em 2020 volta a construções. Tinha sido finalizado 60%, com a previsão de 2021, só que não, acho que a previsão agora é 2023, se não me engano. E na ONU, a gente prometeu a construção de 5 novas usinas nucleares até 2030, que também provavelmente não vai ter. Essa promessa foi no governo Dilma. Foi. Dilma saiu em 2016. Foi no governo Dilma.
Então, provavelmente essa promessa vai cair por água abaixo também, não vai ter essas construções. Mas é só para saber que existe no Brasil. Tem uma aí que uma hora vai ficar pronta, né? Já está quase no final. E que, como eu falei, a energia nuclear é uma energia muito boa, apesar de todos os problemas. Os ricos de acidente, né? Mas se cortar isso, é zero problema, né? Porque se a gente pegar na história mesmo, os acidentes que teve foi Chernobyl, que é o mais grave. E depois disso não teve mais nenhum, né? A gente vai ter mais uma incidência em Fukushima, mas é devido a tsunami que chegou no local, mas mesmo assim o povo conseguiu contornar lá e não teve nenhum risco para a sociedade e para o meio ambiente. Então, se você fizer direito, é uma excelente fonte de energia. O único problema mesmo é onde depositar os resíduos, né? Que você consegue depositar 2 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos, mas em 200 anos, onde você vai colocar tanto tonel de resíduo tóxico, né? Esse é o maior problema, mas a curto prazo é muito bom. Existem outras opções, na verdade, mas é porque a energia nuclear produz muita energia em muito pouco espaço. Ela, economicamente falando, ela é muito boa. Agora a principal, né, que a nossa queridinha hidrelétrica. A bacia amazônica, né, por causa da bacia amazônica, né, a gente tem o maior potencial elétrico, que, como nós sabemos, o Rio Amazônico, ele é o maior do mundo em extensão. Isso. Ele é o maior rio do mundo em extensão. Principalmente a gente tem o rio Xingu, né, que tem a usina de Belo Monte. A gente tem o rio Madeira, que tem usinas de Jirau e Santo Antônio. E é muito pouco explorado, né? Dava para explorar mais. Mas como eu havia dito na última aula, né, tem muitos problemas, né? Você não pode simplesmente chegar na região lá, vou construir uma hidrelétrica aqui. Tem impactos ambientais, tem impactos sociais também, né, econômicos nas cidades ao entorno. Se não tiver cidade ao entorno, nas cidades pós a construção, né, que o rio ele vai diminuir o fluxo de água, vai diminuir o fluxo de peixe. Então não é simplesmente chegar e construir, né? Tem que ter um estudo todo grande lá. Mas de qualquer jeito, né, ele é pouco explorado. Isso não significa que isso é ruim. Só que significa que a gente não tem muita... Poderia ter mais do que temos, mas tem esse agravamento. Né? Mas um dos pontos que mais se justifica, né, a construção, né, que é uma pequena população que existe na região, mas mesmo assim é uma população, e afastado, né, dos grandes centros urbanos. Né? Isso é um ponto negativo, né, que a produção seria mais cara. Então imagina, os grandes centros urbanos são aqui no sudeste, né, no sul, no sudeste, no centro-oeste, no centro-sul, e a Amazônia fica lá de Belo Horizonte, deve dar o quê? Uns 5 mil quilômetros? Então é muito distante, né? E a gente sabe que no Brasil nossas vias de transporte não são as melhores. A gente não tem muitas opções, né? Na verdade a gente só tem a via de transporte rodoviário e ela não é muito adequada. Então ia ficar muito caro, né, esse custo. Então teria que ter uma construção não ia poder transportar, né, por rodovias. Então ia ter que ter a construção é um custo muito grande, né, das redes elétricas, né, passando, imagina uma rede elétrica cortando o Brasil todo. A gente já tem, né, construções dessas pelo Brasil todo, mas teria que construir mais ainda. E também o grande impacto ambiental, né, principalmente nas comunidades indígenas e na área de prevenção ambiental, né, como eu havia comentado. E, por último, a gente tem a maior de todas, né, que é a Bacia do Paraná, que é a maior produção de energia do Brasil. Ela é 7 das 10 maiores usinas do Brasil. E eu já preciso reescrever tudo isso. Ela possui 7 das 10 maiores usinas do Brasil, né, a Bacia do Paraná. Entre elas, nós temos a Itaipu, que foi, né, a maior usina hidrelétrica no mundo por 30 anos, até 2012. Deixa eu só confirmar. Eu já falei 2012 vezes. Cigarro, 2012. Tô bom de data. Então, até 2012 ela foi a maior do mundo, até a construção de Três Gargantas, né, que ultrapassou ela, hoje é a segunda. E daqui a pouco ela vai ser a terceira, que a China está construindo uma nova que vai ser maior ainda. Foi construída em 1980, no Paraná, com fronteira com o Paraguai, e 40% da energia do Paraguai é vendida para o Brasil. Como assim? Como foi construído na fronteira, foi exatamente na fronteira, 50% pertence ao Paraguai, da usina, e 50% pertence ao Brasil. O Brasil ele utiliza todos os 50% dele, da energia que
que tem direito dos 50%. Ele usa tudo. E, além disso, ele compra 40% dos 50% do Paraguai, né? Compra os 40% do total do Paraguai, né? Então, 40%, 50%, 20%. Então, a gente utiliza 70% do total da hidrelétrica. Tá certo isso? 40% de 50%? É isso mesmo, 20%. Então a gente utiliza 70% da energia toda, né? E 40% do total do Paraguai. Vocês entenderam, né, gente? 40% da energia do Paraguai a gente compra. O Paraguai não. De certa forma ele não usa, né? Então acaba vendendo para nós. E por último. Por último, né? Isso mesmo. Por último, a gente tem a biomassa, né? Que é bem recente, né, na verdade. Biomassa, na década de 80 não existia etanol. Vai ser no final de 90 que vai ser introduzido, né, ao grande público, que é a produção de energia a partir dos elementos biológicos, né? O famoso etanol. O Brasil é o segundo maior produtor e é com base na cana-de-açúcar, né? A biomassa ela é uma produção de energia, de combustível, né, melhor dizendo, através da decomposição de alguma matéria orgânica. No caso do Brasil, a gente... Desculpa, gente, decomposição. Decomposição é outra coisa. A biomassa é o combustível extraído à base de algum componente vegetal que é... Como é que é a palavra em química que faz? A transformação... Ai, gente, eu esqueci o nome da palavra. Plano professor de química vocês. Então você vai pegar... E no Brasil ele é feito com a cana-de-açúcar. E o exemplo, os Estados Unidos, que é o maior produtor, é feito à base do milho, né? Destilação? Acho que é destilação. Enfim, a gente planta a cana-de-açúcar, pega, faz o processo químico lá todo e transforma em etanol. E nos Estados Unidos não chama etanol, né? Eles têm outro nome, etanol é o nome que a gente deu, deve significar alguma coisa, sinceramente não tenho a mínima ideia. A sigla é etanol, deve significar alguma coisa. Nos Estados Unidos tem outro nome, mas é biomassa, tudo é biomassa. E outros tipos que a gente tem, né, pode ser chamado de óleo diesel também, né? O biodiesel é através da soja, da mamona, do girassol, tem também do dendê, do babaçu. Então, tem vários tipos de vegetais que você consegue fazer esse tipo de biomassa, né? No Brasil a gente usa a cana acho que é principalmente pela facilidade do plantio dela e ela é muito boa também, né? Os contras, né? A gente tem pós e contras, né? Nessa questão da biomassa, né? Os contras são o desmatamento de áreas, né? Imagina, você tem que produzir milhares e milhares, você tem que ter uma produção muito grande de cana-de-açúcar, então você precisa de uma área muito extensa. Então, se tem uma área muito extensa para plantar, você tem que desmatá-la primeiro. E o outro problema é a monocultura, né? Que a monocultura, acho que eu não comentei com vocês, né? A gente não viu aula de solos, não precisa nem fazer um desenho. A monocultura, o que é? Ela nada mais é do que você plantar apenas um tipo de produção ali no solo. E isso é muito ruim para o solo, porque cada planta, cada vegetal, enfim, cada tipo de planta ali que você for plantar, de fruta, enfim, ela vai consumir um tipo específico de nutriente, né? A gente sabe que a planta precisa de água, sol e nutrientes. Só que cada planta vai consumir um nutriente específico. Então, se você colocar só, por exemplo, cana-de-açúcar, ela vai sugar todo esse nutriente do solo, né? E ao longo de muito tempo, o solo vai ficar sem esse nutriente. Então, o que é o recomendado, né? É a policultura, né? Que você vai trocando. Você planta, por exemplo, primeiro... Estou dando exemplo chutando, não sei se é especificamente assim, mas, por exemplo, você planta cana, aí ele vai sugar o nutriente que a cana precisa, aí depois você planta, sei lá, feijão. Aí o feijão, ele precisa de outro tipo de nutriente. Obviamente, eu supondo, eu não sei se ele precisa de outro, pode ser que seja o mesmo, mas enfim. Aí ele puxa outro tipo de nutriente. Então, como o feijão não suga o nutriente que a soja precisa, dá tempo do solo recompor esses nutrientes que foram perdidos para a cana, entendeu? Aí fica fazendo essa troca. Aí quando volta, aí você tira o feijão, aí coloca a cana de novo, aí a cana não usa o nutriente do feijão. Então ela acaba sugando Aí já deu tempo para o solo recompor os nutrientes da cana, e assim vai. Então isso é o mais ideal, né? Então a monocultura, a longo prazo, ela é ruim para o solo, que acaba degradando o solo. A gente tem exemplo disso no mundo todo, se vocês procurarem aí. Isso é uma coisa que até... Oi? Professor, tem gente te fazendo pergunta no chat, as meninas. Ah, tá, desculpa. Qual seria a melhor? Nuclear? Melhor para quê, Raquel?
A nuclear ela é muito boa porque ela ocupa muito pouco espaço, ela não polui e ela produz muita energia. Assim, disparada hoje que a gente tem é questão de produtividade, a nuclear é que produz mais energia. Porém, tem os pontos negativos. Primeiro que ela é muito cara, não dá para fazer em qualquer lugar, você precisa de uma tecnologia muito absurda para fazer. Tanto que o Brasil, quando ele foi construir, ele precisou fazer parceria no primeiro plano com os Estados Unidos, depois com a Alemanha. Não dá para simplesmente, vou fazer energia nuclear. Você tem que ter a tecnologia para fazer isso. Não é qualquer país que tem. Então, e por causa disso fica mais caro ainda, né? Que você tem que exportar essa tecnologia. E no segundo momento, pode acontecer um acidente, é muito pouco provável. Se a gente olhar hoje o histórico, não tem, mas existe a chance. Mas eu acho que o principal mesmo é o descarte do resíduo, né? Que por mais que faça o devido descarte dele, ele vai acabar acumulando em grande quantidade. Então vai chegar um momento que vai ficar inviável. Então depende melhor para quê. Então ele tem todos os tipos de produção de energia tem seus prós e contras. Tem que identificar por que você quer, para que momento que você quer, qual que é o seu objetivo. O que é Dendê, gente? Dendê uma semente de palmeira que tem principalmente no Nordeste, veio da África, na verdade, né? Mas tem muito no Nordeste e é utilizado. O azeite de dendê, você nunca viu? Nunca comeu acarajé? Stefânia, quando a gente acabar a pandemia, eu vou levar você para comer acarajé. Dendê é uma frutinha que eu vou te mostrar. É uma sementinha de palmeira. Aí dele você extrai o óleo para fazer o azeite e também você consegue fazer a biomassa. Aí, ó, o dendê. O dendê é bonitinho. Aí, ó, a palmeira aí, ó. Na cultura nordestina, principalmente na baiana, ele é muito utilizado na culinária, o azeite de dendê. Porque ela não causa muito impacto ambiental, falando que o impacto ambiental que ela vai causar é zero. O impacto ambiental que ela vai causar é você construir um lugar para colocar as coisas. O impacto ambiental mesmo da usina nuclear é zero. Com caranguejo é muito bom também. Continuando aqui. Obrigado, viu, por ter me avisado. Onde eu tava? Aí os prós da biomassa, que ela é muito barata de se fazer, né? Cana, se me dar um pedaço de cana eu colocar aqui na terra, aqui em casa, vai nascer um bambuzal de cana. Qualquer lugar nasce, é muito fácil de cuidar, de plantar. O problema é retirar, né? Que até hoje não utiliza-se ainda mão de obra de boia fria, né? Para retirar. Então, o cara fica lá no sol o dia inteiro tirando. Aí fica mais barato, né? Que infelizmente boia fria você não paga nada para ele ficar lá o dia inteiro. E ela é renovável também, né? Que é um pró. Você pode plantar, teoricamente, para sempre. E como é que estão as energias alternativas no Brasil, né? A eólica, a gente tem um grande potencial no Nordeste, né? Que são ventos muito extensos e tem poucas cidades também para atrapalhar o vento. Lá não chega a ser plano, né? Mas as serras são baixas, então o vento passa com tranquilidade, né? Não tem nenhum protetor natural impedindo a circulação do vento. Temos a solar também, que tem um grande potencial em todo o território brasileiro, né? Devido à sua exposição latitudinal, né? Como a gente lembra, né? Latitude. A gente está muito perto da linha do Equador, então incidências de raios solares praticamente o ano inteiro. A maré motriz, que a gente tem um grande potencial na fronteira marítima, né? Se a gente pensar no mapinha, né? Todo o Brasil tem a costa marítima dela é gigantesca, é super extensa, né? Praticamente pega o Brasil todo. E a oceânica, né? Pelo mesmo motivo, né? Por ter a grande extensão. E a gente tem uma em produção de forma experimental no Porto PC no Ceará. Nossa, no último aula eu falei Ceará, acertei. Esses lugarzinhos que sempre esqueço. Os lugarzinhos que eu não sei, não estou falando que Ceará é um lugarzinho, não. Esses nomes específicos para as coisas específicas de produção de energia oceânica. Quem diria que eu ia lembrar disso. Agora só, deixa eu ver aqui. Peraí, que horas são primeiro? Tá, a gente tem tempo. Falando de Itaipu, 3 garrafões. Nossa, tem muita coisa no jogo. A gente não vai dar tempo de ver tudo, não. Vamos encerrar aqui. Porque se eu pegar isso aqui, o gancho eu tenho que continuar, terminar o resto. Aí não vai dar tempo, é melhor encerrar.